Bom, lives, gravações, a gente nunca sabe a que horas vai ser assistido, então, normalmente, se fosse presencial, seria domingo de manhã, aí no Núcleo Espírita Redenção, mas eu vou desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver me assistindo, quer seja agora ou quer seja numa gravação posteriormente. Quero agradecer à equipe do Núcleo Espírita Redenção pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês hoje. E como nós estamos no Setembro Amarelo, obviamente que eu gostaria de deixar algumas palavras a respeito dessa pandemia, desse problema de saúde pública que chama-se suicídio, né? Nós vivemos uma pandemia, morre muita gente, está morrendo muita gente em função dessa pandemia, do Covid-19, mas o que está acontecendo em termos de autoextermínio é muito mais grave, ao ponto do Ministério da Saúde, não só desse país, mas de praticamente todas as nações desse planeta, e a própria Organização Mundial da Saúde, já terem considerado como um problema de saúde pública, né? E um problema de saúde pública por causa dos números, que são, na realidade, apenas uma ponta do iceberg. A bem da verdade, os registros e as notificações que nós temos, que é diferente do que acontece com o Covid, elas são, na realidade, ímpias. Praticamente ninguém registra o que está acontecendo. E mesmo assim, nós vivemos uma situação em que a segunda causa mortes aqui nesse planeta dos jovens entre 15 e 29 anos, a segunda causa mortes é o suicídio. Terceira causa morte dos jovens nessa faixa é acidentes não identificados, se foram acidentes ou se foram suicídios. Só perde para acidentes de transporte, que são veículos, né? Morrer em trânsito e assim por diante. Então, é um assunto extremamente importante para se falar. Crianças no Brasil de 5 anos de idade estão registrados no Ministério da Saúde como tendo se suicidado. 5 anos de idade. Mas o importante é o que nós fazemos com isso. Não são as estatísticas, e também o tempo é breve, não pretendo entrar na questão das estatísticas. O que nós fazemos com isso? Jesus falou, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Consequentemente, eu tenho obrigação moral, como cristão, e principalmente como espírito, de fazer alguma coisa. Aí a primeira pergunta que vem, e isso veio para mim também, quando me pediram para estudar o assunto, fazer palestra, escrever um livro sobre o assunto que eu publiquei o ano passado, e hoje faço palestras, seminários, e tenho um livro publicado a respeito do suicídio. O que eu posso fazer? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou sociodólogo, eu não sou especialista nesse assunto. Mas Jesus disse que eu tenho que fazer ao próximo o que gostaria que me fizessem. Duvido que tenha uma família nesse planeta que não tenha próximo alguém que vive numa situação de periculosidade com relação a essa questão do suicídio. E vou explicar por quê, né? Porque nós, embora sejamos leigos no assunto, podemos ajudar e muito, principalmente nós espíritas. Um estudo que foi levado a efeito pelo responsável do Departamento de Psiquiatria da Organização Mundial de Saúde, publicado no ano de 2002, incrivelmente o diretor desse departamento é um brasileiro, psiquiatra brasileiro, José Bertolotti. Ele chega, através desse estudo, através de um protocolo científico, ele determinou, e o grupo dele determinou, que em 90% dos casos de autoextermínio ou de tentativa de suicídio, em 90% dos casos, a causa principal, havia um fator muito importante, porque existem mais do que um fator, mas um fator muito importante eram transtornos de ordem mental.
diagnosticáveis e tratáveis. Diagnosticáveis e tratáveis. Se em 90% dos casos de as pessoas que cometem ou tentam, né, que têm a ideação suicida, planejam e realizam o ato, mesmo que de cada 20, um consegue, os outros 19 continuam vivendo encarnados, apesar de todas as sequelas que são provocadas, existem 90% desses todos, nós temos uma psicopatologia diagnosticável e tratável. Feio essa palavra, né? Psicopatologia, transtorno de ordem mental, isso é coisa de doido. Não é não, meu amigo. Não é não, minha amiga. Desse grupo todo, 36% é o que nós chamamos de depressão. Porque transtorno de ordem mental, está lá, depressão, uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, transtornos de ordem de personalidade, a pessoa que é bipolar, a pessoa que é narcisista, a pessoa que se isola, é antissocial, as que têm toque, tudo isso são psicopatologias. Elas são diagnosticáveis e tratáveis. E pior, são identificáveis. Vai dizer que o amigo ou amiga não identifica alguém que está próximo, que está em depressão, como estado patológico. O estado depressivo eu posso estar, perdi um parente, eu vou ficar em estado depressivo alguns meses, talvez 1 ano, 2 anos. Mas depressão como patologia se verifica. A pessoa não levanta, a pessoa não quer abrir a janela, não quer ver o sol, a pessoa não quer nem procurar médico, porque está tão desanimada, tão triste. E outra coisa que também esses estudos todos da Organização Mundial e do Ministério da Saúde concluíram, todos dão sinal. 90% dos casos dão sinal de que a pessoa está com uma ideia desse tipo. Frases do tipo, eu acho que ninguém gosta de mim. Eu acho que eu valeria mais morto do que vivo. Eu não vejo sentido nessa vida. Eu não sei para que eu vivo, e assim por diante. São frases que dão sinais. Na esmagadora maioria das pessoas que estão pensando em suicídio, dão frases em que, se você está atento, você percebe. É que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje não gostam de serem perturbadas. Então, vivem seu mundinho, isolados, não querem mais falar, usam das maquininhas para comunicação e não se interessam pelo que acontece no próximo. Mas nós, leigos, podemos perceber o que está acontecendo. Bom, perceber depressão se percebe. Perceber que a pessoa tem bipolaridade e está próxima, se percebe. Se ele é psicótico, né? Essa palavra não é nem mais usada hoje no meio, né? Mas se ele tem um transtorno de ordem mental mais grave, como a esquizofrenia, também se percebe. Então, não significa que eu preciso de um profissional para identificar 90% dos casos das pessoas que tentam suicídio, que tentarão o suicídio. É só a gente se interessar por quem está do nosso lado. E aí, o que nós podemos fazer? Pode ser até no sentido ligar e tentar fazer com que essa pessoa fale com a CVV, Centro de Valorização da Vida. São centenas de milhares de pessoas que são salvas do suicídio todo ano. E o que eles fazem? Qual é a receita? Eles colocam os ouvidos para ouvir. Entram em simpatia com a pessoa. Um processo de relacionamento em que você mostra interesse por ela. Não vem com chavões do tipo, não vai para o Vale do Suicida mesmo, porque eles não falariam isso. Né? Não vem com chavão, deixa de pensar bobagem, coisa e tal, a vida é bela. Não. Eles entram em empatia e ouvem a pessoa. Fazem com que a pessoa chegue à própria solução, à própria resposta. Esse é o manual deles. Fazer com que a própria pessoa chegue à sua resposta. E são centenas de milhares de pessoas salvas. Mas tem um outro fator importante. Psiquiatras aqui no Brasil, fazendo estudos de mais de 20 anos
a respeito de depressão e outros transtornos de ordem mental, chegaram à conclusão que existem em 70% dos psiquiatras que eu falo, espíritas, em 70% dos casos existe uma obsessão atrelada, não como fator gerador do transtorno, mas muitas vezes como consequência do transtorno existe uma obsessão. Procura levar num centro espírita, procura ajudar de alguma forma, tomar um passe. Pessoa que está deprimida, que tem transtornos, costuma ter uma psicoesfera muito carregada. Um passe é um fator de limpeza, é uma redução da pressão em cima da pessoa, para que ela tenha uma qualidade de vida um pouquinho melhor para tentar sair desse processo. Uma orientação espiritual para depois redundar num choque anímico ou num trabalho de desobsessão, para redução desse fator adicional de pressão em cima da pessoa que tem a ideação suicida. Que custa a gente ajudar uma pessoa que não tem vontade de sair de casa a levar para um lugar desses? Mesmo que seja para fazer um tratamento à distância de desobsessão, colocar um nome num centro para fazer um trabalho à distância. Né? Isso para nós espíritas. E um outro fator importante. Os transtornos de ordem mental normalmente mexem com a bioquímica nossa cerebral. Então, por isso que é necessário o psiquiatra, porque o psiquiatra tem condições de identificar qual é o melhor remédio para restabelecer a velocidade dos neurotransmissores que são afetados principalmente na questão da depressão. 36% de todos os casos de suicídios têm atrelado o problema depressão. Se eu restabeleço a bioquímica, eu dou uma qualidade de vida para que a pessoa tenha mais ânimo para os enfrentamentos necessários para resolver a sua problemática, porque existe uma problemática. A Joana de Ângeles, por exemplo, ela comenta, num livrinho que eu vou até olhar aqui para não esquecer, Receitas de Paz, ela diz que a maioria das depressões são frutos de coisas que vêm de outras reencarnações, e principalmente de espíritos que vieram com o programa reencarnatório para resolver seus problemas, reharmonizar-se com pessoas, reharmonizar-se com a vida, mas na hora do vamos ver, renteiam o caminho. Ou seja, na hora do vamos ver, eles decidem não fazer nada. E entra um choque terrível entre a consciência e a pessoa com a sua decisão de não cumprir o seu programa reencarnatório de reharmonização com a vida, reharmonização com pessoas, reharmonização com si mesmo. A consciência, ela cobra. E esse choque acaba gerando problemas de depressão. Joana de Ângeles, não é Fábio, não é psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, mas nem é psiquiatra que comenta isso, certo? Custa a gente ajudar a pessoa a ir a um psiquiatra para restabelecer uma certa qualidade de vida? E depois, vamos aos enfrentamentos. Os enfrentamentos são feitos com psicólogos, enfrentamentos são feitos com conhecimento, estudo, por exemplo, da doutrina, no sentido da pessoa entender coisas como essas que nós estamos falando, né, sobre os problemas e transtornos que a gente traz de outras reencarnações, a necessidade de trabalhar como médium, por exemplo. Quantos médiums não entram em transtornos de ordem mental porque fogem da tarefa? Custa a gente ajudar o nosso próximo a ir a um psicólogo, procurar um psicólogo ou procurar um centro espírita para fazer um tratamento? Eu não preciso ser psiquiatra, nem psicólogo. Preciso ser um espírita e um cristão principalmente, para saber que eu posso ajudar muito. Eu posso identificar, porque são sinais visíveis, posso ouvir o que a pessoa fala e colocar meus ouvidos para ouvir e agir, obrar a cada um segundo suas obras. Um domingo maravilhoso para vocês e um beijo no coração de todos. Até breve.